É no gramado em que a luta o aguarda. Salve, galera, tudo bem? Um grande abraço para você. Que você tenha um ótimo sábado, um ótimo fim de semana. Bom, a espera, a expectativa acabou. Olha quem está comigo aqui, Isabela Labate, conhece tudo, jornalista, com passagens em grandes veículos de comunicação. E eu só posso agradecer, Isa, por você topar o desafio de estar aqui com a gente para a gente falar da semana do Palmeiras. Né? A gente vai passar em revista a semana do Palmeiras, claro, para vocês ouvirem a opinião da Isa e as informações dela também. Jornalista é sempre repórter, né? E ela é das melhores, está sempre nos eventos, na Comebol, enfim. Ela roda o Brasil e o mundo e eu acompanho ela faz tempo, a gente teve uma oportunidade de lá no Band Esporte se encontrar um pouco, tal, eu estava saindo, ela estava E chegando, mas nas redes sociais eu tô com ela. Deu uma, ó, até o celular dobrou aí, de tanto voltou, talento, agora segura aí. voltou. Agora Voltou, voltou. tudo bem, é tanto talento que o celular fala, opa, o que que é isso? Tá tudo Cadê certo. ela? Voltei. Beleza. Tudo bem com você? Obrigado, viu, pela oportunidade de estar aqui no canal com a gente para trazer a sensibilidade e a categoria que você tem. Eu que agradeço, aliás, obrigada pela introdução. É uma honra. Na verdade, assim, é um prazer estar aqui com você, um cara né, tão ouvido e tão popular entre a torcida do Palmeiras, com muita credibilidade. Então, para mim é muito legal participar do seu canal. Então, a honra é minha. E é isso, muita coisa para a gente falar, repercutir. Toda semana a gente vai ter muito assunto por aqui. Beleza. Isa, você conhece Gustavo Soler, né? Nosso companheiro lá do Grupo Band. Claro. E ele deu uma definição para o Palmeiras que eu achei espetacular. O Palmeiras é o único clube no mundo que vende o jogador não sai, e compra o jogador não vem. Agora, eu queria que você explicasse, eu achei fantástico nas suas. Depois você deixa suas redes sociais aí para o pessoal te procurar no Instagram, enfim, outras, porque eu achei fantástica a história que você lembrou. Eu não fazia a menor ideia, mas eu não lembrava mais de nada, que é a história do Rony no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, foi, não voltou, foi quase a mesma coisa. Explica pra gente, como é que foi? Na verdade, assim, realmente é uma história que muita gente não se lembra, né? Mas até relembrei essa história, como você disse lá nas minhas redes sociais. Vou passar aqui meu Instagram, é Labate Isabela, então é meu sobrenome antes e o meu nome. E Isabela Labate, lá no TikTok você me encontra também. Eu relembrei essa história porque, né, tinha toda essa expectativa se o Rony ia, não ia, acabou não rolando essa negociação com o Qatar, ele ia jogar lá no Al Rayyan. E não é a primeira vez que o Rony se envolve numa negociação que quase dá certo e não rola. Mas essa de 7 anos atrás, que eu vou relembrar, foi até pior. Porque há 7 anos ele chegou a ser anunciado como reforço do Botafogo. Ele treinou com a camisa do Botafogo. Se você procurar aí Rony 2018, Botafogo, você vai encontrar ele com camisa de treino do Botafogo. Tem o anúncio oficial do Botafogo no Twitter. Só que o que acontece? O Rony pertencia ao Cruzeiro, né? Que era o clube antigo dele. Mas no ano anterior ele tinha sido emprestado para um time japonês. E o time japonês poderia exercer o poder de compra. Então, quando o Botafogo entrou na jogada, que inclusive uma curiosidade aqui, o diretor de futebol do Botafogo era justamente Anderson Barros, que é o atual dirigente do Palmeiras. Quando o Botafogo entrou na jogada e anunciou o Rony, o clube japonês falou: não, peraí, eu já tenho um acordo para fechar com esse jogador. Eu tenho opção de compra e eu quero comprar esse jogador. O Botafogo saiu da jogada, né? Acabou. O Rony foi para lá, vestiu a camisa, mas acabou não jogando pelo Alvinegro. E aí, um pouco mais para frente, o Cruzeiro acabou fazendo negócio com o Atlético Paranaense. O time japonês falou a mesma coisa, não, eu quero exercer o meu poder de compra, minha preferência de compra. Acabaram não respeitando isso, ele foi para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, inclusive, acabou sendo punido pela FIFA. Ficou um tempo aí com o transfer ban, não podia contratar. E foi esse o rolo que envolveu o Rony. Então, como eu disse, foi pior ainda, porque na verdade ele chegou a vestir a camisa do Botafogo e não foi.
O Anderson Barros, então, contratou um jogador que não pôde jogar no Botafogo, né? Então a Isso. experiência deveria ter servido para ele em algum momento, pelo menos com a história do Claudinho, para ser um pouco mais rápido. Bom, entrando nessa esfera, o Rony também não foi para o Catar, e aí o que eu ouvi é que desta vez a direção do Palmeiras não teve muita responsabilidade, porque o povo lá é um pouco enrolado, tem fuso horário e tal. Porém, Isa, o que eu acho? Eu acho que você tem que mapear o mercado, né? Já poderia ter entrado em contato com o clube lá antes para fazer a negociação. Sabemos que o salário dele é um pouco alto, né? Para o Brasil, mas que para o Catar é nada, né? Uhum. É tipo, a Isa passou as férias dela, um lugar paradisíaco, custou mais barato que o salário do Rony, com certeza, Ah, com né? certeza. Então, exato. Difícil Então, ganhar um mês de salário do Rony. pois é. Então, eu poderia fazer a coisa funcionar de outro jeito. Você pensa assim também ou não? Sim, eu acho que assim, a gente já sabe que o Rony não tem mais clima no Palmeiras, né? E além de tudo, de não ter mais clima, e aqui eu falo isso, mas assim, eu respeito muito a história do Rony dentro do Palmeiras. A gente não pode jogar tudo que jogar tudo que o jogador fez fora, né? Mas eu entendo que hoje ele é um jogador caro, que liberaria um valor importante na folha salarial do Palmeiras. Então, além de não ter mais clima, seria uma economia, talvez para o clube até trazer um jogador que funcionasse mais hoje dentro do que o Palmeiras precisa, né? Porque o Rony hoje é um reserva que ganha aí 1 milhão por mês, né? Então, pensando em tudo isso, pensando no salário que o Rony ganha e que ele claramente não quer baixar esse salário, você tem que mapear de fato o mercado fora do Brasil. Porque dificilmente um clube dentro do Brasil, o Fluminense, por exemplo, queria ele, mas não queria pagar o que ele recebe. Porque É, deu uma travada na Isa aí, vamos ver se volta daqui a pouquinho. acho que É, caiu, né? Voltou. caiu, pode retomar isso. Eu acho que o Palmeiras. Quer falar alguma coisa? Não, não, você estava falando do Fluminense. Isso, o Fluminense queria negociar com ele, mas não queria pagar o valor que ele recebe hoje. Porque realmente eu acho que é um valor que não vale mais pelo que ele oferece, né? O Rony, ele é um cara muito esforçado, mas a gente sabe que tecnicamente ele tem deficiências. Então, eu acho que o Palmeiras, de fato, se queria negociar ele, se quer negociar ele, precisa olhar para fora, precisa olhar para esses mercados alternativos, né? E aí, realmente, assim, foi tudo muito esquisito, né? Porque uma proposta que chegou em cima da hora, um pouco antes da janela de transferências fechar, e aí você não fechar porque não dá tempo da documentação chegar lá, enfim. Né? Realmente, assim, acho que é uma falta de, sei lá, talvez organização, de entender melhor esse mercado alternativo aí que poderia negociar o Rony com o Palmeiras. É, eu concordo com você. Acho que a direção do Palmeiras poderia ter sido um pouco mais ligeira nessa questão e em outras também, contratações que não vieram, jogadores que não vieram e tal. É, a questão do Rony, para mim, não sei se você concorda, eu tenho três momentos com o Rony muito especiais. Claro, aquela hora que ele vai tomar água no jogo contra o Santos e faz o passe para o Breno Lopes, que é o título da Libertadores. E depois, eu não sei se você estava no Allianz Parque, quando saiu a primeira bicicleta dele no jogo de Libertadores. Eu estava nesse jogo no Allianz Parque e foi um negócio para mim muito interessante, que quando tem o cruzamento, o Allianz Parque faz assim. Sim. Se você puder assistir o lance de novo, você vai ouvir esse é agora e tal. Aquilo foi muito impactante, muito emocionante para mim. E também o lance final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, quando o Nestor Pitana apita, é, Nestor Pitana apita o final do jogo, a dividida era o Rony com uma perna só, estava machucado e ainda estava em campo. Então, acho que ele entregou tudo que poderia entregar no Palmeiras, né? Você Claro. acha que a Leila Pereira conduziu mal essa história do Rony quando ela vem a público e fala assim: vocês sabem que eu sou verdadeira, o Rony não faz mais parte, tinha aí uma negociação com o Fluminense, agora ele, se for negociado, ok, senão ele continua aqui com a gente. Você conhece o mundo do futebol e sabe que ele é cheio de cristais, né?
Tá? Então, eu queria ouvir sua opinião a respeito disso. Eu acho que foi uma estratégia dela, né, para mostrar que o Rony estava de fato disponível no mercado e até para forçar talvez uma saída do jogador, né, mostrar que de fato não tem mais clima, que a direção não quer mais, a direção técnica, né, não quer mais contar com ele, apesar dela ter deixado claro que, né, claro, ele é super bem recebido no Palmeiras, o Palmeiras reconhece tudo que ele fez pelo clube, mas de fato eu acho que como o mercado do futebol é muito complicado, você dá uma declaração dessa correndo o risco de não negociar o jogador, fica complicado, porque pode ser que o Palmeiras não consiga negociar ele e ele vai continuar lá, ganhando o salário dele, treinando. Ele voltou a treinar hoje, sexta-feira, né? Ele treinou com o time, não está sendo relacionado, mas tem participado de atividades. Então, eu acho que tem algumas coisas que elas devem ser tratadas mais internamente. Eu acho que essa é uma delas, sabe? E até você falou sobre momentos inesquecíveis com o Rony. Eu tenho um momento para mim que é marcante, né? Porque hoje a torcida do Palmeiras como um todo critica muito o Rony, né? Queria muito que ele saísse, porque de fato no passado ele não teve uma temporada boa, realmente não foi uma temporada boa. Eu acho que realmente o tempo dele já deu no Palmeiras, mas eu estava na transmissão do campeonato, na final do Campeonato Paulista de 2022. Eu fiz toda aquele campeonato, né, junto com a Live Mode, eu estava na final pelo YouTube. E aí foi aquele jogo absurdo do Palmeiras, né? 4-0 diante do São Paulo. Acho que um dos jogos mais marcantes para mim dentro do Allianz, do estádio, enfim. E eu lembro que depois, quando terminou esse jogo, o Rony estava machucado. Não sei se vocês lembram que ele não estava em condição, né? E eu lembro de perguntar para ele, e aí, quanto tempo vai demorar para você voltar? A torcida do Palmeiras está ansiosa, está preocupada de você ficar fora. Então, assim, por que eu estou resgatando isso? Porque lá em 2022, o palmeirense ficava assustado quando ele não estava em campo, entendeu? Então, assim, de fato, eu entendo que hoje já tenha acabado o ciclo dele, mas ele realmente teve uma importância, né? Então, a gente não pode esquecer isso. É verdade, verdade. Eu concordo com você. Acho que ele teve uma importância, sim, e, e também acho que o ciclo dele acabou porque o ano passado não foi bom para ele, né? Também não foi muito bom para o Palmeiras, né? Nem para o Abel, nem para a gestão, nem para o time. Não, e sabe o que eu me questiono, assim, Massini? Eu acho, tudo bem, eu entendo que o Palmeiras deveria valorizar ele, né? Por tudo que ele fez. Hoje ele é o artilheiro, ele é ainda o artilheiro do Palmeiras na Libertadores, mas eu acho que acabou valorizando até demais, sabe? E aí acabou trazendo um peso para o jogador, porque ele ganhar o salário que ele recebe hoje, pô, é um salário altíssimo para o mercado brasileiro. E aí eu acho que isso acaba trazendo uma expectativa em cima de um jogador que não entrega o que ele recebe hoje. Então acho que isso, no fim das contas, até acaba prejudicando ele no fim. Porque, pô, o Certo. torcedor olha e fala, eu quero ganhar 1 milhão, mais de 1 milhão por mês, tipo, é reserva, eu não quero mais ele, porque ele não tá entregando mais, sabe? Então eu acho que talvez tenha a negociação tenha sido equivocada também, olhando para trás, né? Agora é muito mais fácil de dizer, mas eu acho que o erro começou ali, sabe? Eu acho que as diferenças com o Rony, com o Palmeiras e com a torcida do Palmeiras começou ali, quando ele acabou sendo valorizado mais do que. Não tô falando que ele não mereça, mas a gente tem que olhar para o mercado, né? E o valor do salário que ele recebe hoje é para um cara que, meu, entrega mais que É, ele, sabe? eu acho que a questão do salário também a torcida do Palmeiras bate bastante na gestão, mas naquela época, né, 22, né, finalzinho de 22, comecinho de 23, seria uma loucura o Palmeiras negociar o Rony, né, naquela época. Sim, Mas, né, por causa do momento, né? Mas o futebol é assim, né, gente? Futebol é muito como a nossa vida. É uma roda gigante, tem hora que você está lá em cima, tem hora que você está mais embaixo, tem hora que está no meio, e também faz parte, né, a gente entender o que está acontecendo. Isa, a gente está caminhando para o final do papo aqui, eu vou te perguntar sobre o Abel Ferreira.
o que que você acha do Abel Ferreira? Qual é a sua opinião sobre o técnico Abel Ferreira e tudo que tem nele e essas últimas declarações? Você viu que eu subi um vídeo aqui no canal dizendo que o Palmeiras precisava fumar o cachimbo da paz, né? Sim, eu Todos, vi. né? O torcedor desapegar, né? Desapega a 2024, que já passou, não dá para ficar amargurando aquilo que o ano acabou e não acabou bem. O Abel, nas redes sociais dele, postou uma fala que ele usou na coletiva, dizendo que ele está aí, que ele quer dar o sangue pelo Palmeiras, que quer recuperar o Todos Somos Um. O Todos Somos Um acabou faz um tempinho já, né? Você acha que ele consegue isso? Ele tem esse cacife para trazer de volta o torcedor para o Allianz? Lembrando que amanhã tem o Guarani e quinta-feira tem Palmeiras e Corinthians, derby no Allianz Parque. Só isso. O jogo é maior que o campeonato. Fale. Olha, o futebol ele é muito passional. E eu acho que o Palmeiras, né, um clube italiano, popular, enfim, ele, eu não sei, mas eu acho que parece que é mais passional ainda. É tudo muito passional no Palmeiras. E o Abel, apesar de ser português, ele tem essa passionalidade também. Então, assim, eu acho que é óbvio, é inegável que o Abel, para mim, tá, é o maior treinador da história do Palmeiras, olhando para títulos e por tudo que ele fez pelo clube, né? Assim, não dá para a gente negar que em certos momentos o Palmeiras nem tinha tanto recurso pessoal, o Palmeiras teve que recorrer muito à base, que tem um trabalho excelente, né? Feito pelo João Paulo Sampaio, mas ele teve muitas vezes que se virar com pouco recurso, vamos dizer assim, com meninos novos, e ele conseguiu tirar, né, da equipe um rendimento e conseguiu render títulos, 2 títulos de Libertadores, é enorme. Mas, assim, eu acho que o Abel, às vezes, principalmente em coletivas pós-jogo, quando ele tá muito de cabeça quente, às vezes ele dá umas declarações que poderiam ser evitadas, sabe? Por exemplo, ele ter comparado, né, o trabalho dele com o Klopp. Eu não estou diminuindo ele, só que a gente sabe que o Klopp ficou anos à frente do Liverpool, que o futebol brasileiro funciona muito diferente do futebol inglês, então eu acho que não tem comparação. E do jeito que ele falou, né? Então eu acho que assim, às vezes ele acaba se perdendo muito ali na passionalidade do fim do jogo, das críticas do estádio, e acaba metendo os pés pelas mãos, assim. Mas eu confesso que nesse ano, em termos do que o Palmeiras pode entregar tecnicamente, eu espero mais. Eu acho que o ano passado, e aí é por uma questão de vários fatores, não dá para a gente falar só de comissão técnica, mas é trabalho de direção também, jogadores. Mas eu acho que o ano passado o Palmeiras foi muito pobre. Para mim, é a palavra que define. O Palmeiras foi pobre. Porque, ok, não deu sorte no sorteio de Libertadores, não deu sorte no sorteio de Copa do Brasil, mas o Palmeiras não entregou dentro de campo. O Palmeiras não tinha jogada. O Palmeiras dependia, como começou esse ano um pouco dependendo ainda, mas esse ano eu acho que também, né, muito cedo. O Abel tá usando o time alternativo, o que eu concordo. Eu acho que tem que usar mesmo, tem que dar espaço para os moleques também. Né, que vem da base, pegar ritmo de jogo. É um ano muito com um calendário muito extenso para o Palmeiras, vai acabar lá no dia 22 de dezembro. Mas o que eu espero do Abel esse ano, né, tecnicamente falando, é que o Palmeiras entregue mais. Porque o Palmeiras, ano passado, dependeu muito do Estevão, né, que é um gênio, assim como foi no ano anterior, que acabou dependendo muito do Endrick. E para mim, conquistou o título brasileiro porque tinha o Endrick, né? Mas esse ano, assim, o que eu penso do Abel acho que ele é passional, mas acho que ele é o maior treinador da história do Palmeiras e a gente conhece o trabalho dele, a gente sabe que ele pode entregar, mas eu quero ver mais do time. Eu acho que ele pode tirar mais do time, sabe? Esse é um momento delicado, né, de trabalhos longos, né? Não é fácil mesmo, tá? Porque convencer as pessoas, né? De novo, trocar jogadores, se desfazer de Claro. relações. Porque jogadores, gente, você que está vendo a gente, deixa o like, se inscreva no canal. São relações pessoais que você faz, cara. Você tem uma amarração com o jogador. Ele te entrega, ele te respeita. E com o tempo, isso gera um desgaste. Mas o elenco está sendo É, modificado aí, né?
Ô, Massini, e eu acho que assim, ele tá passando por um momento novo desde a chegada dele no Palmeiras, porque o trabalho do Palmeiras, da direção e dele, sempre foi a manutenção do elenco. Então, o Palmeiras contratava ali pontual, sempre teve uma postura de contratação no mercado, que era trazer jogadores novos para talvez enxergar esse jogador como uma mercadoria, né, em potencial, que muitas vezes não deu certo, né? A gente pega, para mim, um grande exemplo é o Flaco Lopes, que é uma das contratações mais caras da história do Palmeiras. E é um cara que não rendeu, assim, eu não acho ele ruim, mas não é um cara para ser titular, pelo preço que ele veio. Mas, enfim, é uma postura de contratação que a diretoria sempre adotou e de manter os jogadores. Agora ele está passando por um momento de renovação do elenco. A gente já teve 6 jogadores que saíram, jogadores que eram importantes. Aliás, 6 não, né? Porque o Rony não saiu, mas enfim. Esqueci desse detalhe, 5. Mas, assim, é um momento em que que o Palmeiras está liberando, por exemplo, o Zé Rafael, que foi um cara que foi muito importante também, que quando ele fez aquela dupla com o Danilo, um dos melhores meio de campos do Palmeiras nos últimos tempos. Ele e o Danilo encaixaram muito, né? Então, ele está passando por esse momento de transição, que o Palmeiras trouxe jogadores que podem render muito. Paulinho é um exemplo, que aí é um cara formado, de fato. Então, a gente vai ter que esperar. Eu acho que também a torcida do Palmeiras tem que ter paciência, né? Nesse início, a gente viu aí 5 jogos ainda com um time que não vai ser o time do Palmeiras para a temporada. Então, é um momento de transição, é um momento novo que ele está atravessando também com a comissão técnica dele. Isso bate muito na gestão, né? Porque ele improvisou o Zé Rafael, improvisou o Rony, né? Mas ao mesmo tempo Sim. ele manda contratar o Giai, que não joga, o Flaco, que não voa, que não Sim. decola, né? O Flaco Lopes no campo, eu sei que você fica bastante no campo ali acompanhando os jogos. Sabe a sensação que eu tenho? Você é jovem, você já deve ter ido numa rave, né? Eu nunca fui. Eu nunca fui rave, você acredita? Não é a minha. Eu sou mais Então, do mas sambinha. a rave é tus, 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 né? Então a sensação que eu tenho é que o Flaco Lopes está na rave, tá, o negócio tá, bate-estaca lá na cabeça, e ele tá assim, um banquinho, um violão, pra fazer feliz a quem se ama. Porque ele não tá na mesma vibe do jogo, né? Sabe o que eu sinto do Flaco? Assim, não quero que soe de uma forma pejorativa, mas quando a gente vê que um jogador argentino vem pro time, a gente espera aquele cara, raçudo, né? Aquele cara com energia de argentino. E eu acho que falta essa energia de argentino para ele, sabe? Então, Falta muito. Eu brinco aqui que o Flávio Lopes é o primeiro argentino com sangue hondurenho, porque o hondurenho gosta de festa e tal. Bom, Isa, tá encerrando o nosso primeiro papo neste sábado, todo sábado, 11 da manhã, quando tiver jogo do Palmeiras no sábado, o vídeo sobe no domingo, tá bom? Eu quero, para a gente encerrar, falar um pouco do Djavan. Eu até perguntei para a Renata, minha esposa, falei, poxa, eu vi um negócio com a Isa no Instagram do Djavan, ela falou, poxa, o Djavan não está muito bem de saúde e tal, e você disse que ele tem uma relação com o futebol muito legal, né? eu trouxe essa história também lá nas minhas redes sociais, porque foi aniversário do Djavan nessa semana, né? Segunda-feira ele completou 76 anos e ele é um cara que quase jogou futebol. Ele é de Alagoas e ele, durante a juventude dele, foi o camisa 10 da equipe juvenil do CSA. E ele realmente gosta muito de futebol. Dizem que ele jogava bem, tá? Dizem que ele era bom jogador. Só que, assim, ele estava numa fase, 16, 17 anos, que ele gostava muito de cantar. Ele só cantava nessa época e gostava de jogar futebol. E aí ele ficava meio, tipo, será que eu vou pra música? Será que eu vou pro futebol? Tinha a família dele também que queria que ele seguisse a área militar. Os pais dele queriam que ele fosse pro serviço militar. Só que aí ele, nessa época, descobriu o violão, se apaixonou pelo violão. E aí ele falou, não, quer saber? Futebol é muito, muito cansativo, eu vou mesmo pra música. Ele acabou saindo de casa, foi para casa de um parente no Recife, e aí começou a investir na carreira musical. Foi quando ele abandonou o futebol
e começou a investir na carreira musical, ainda bem, né? Porque por mais que o Djavan possa jogar bem, ele, para mim, é um dos maiores artistas da história do Brasil, um dos maiores nomes da MPB. E foi isso, assim, ele é um cara que realmente tem uma relação com o futebol, até no vídeo eu brinco, né? Porque tem a música lá, Se, ele fala, insiste em 0-0 e eu quero 1-1, então uma referência de futebol, claro, com duplo sentido, mas é um cara que gosta muito, é muito ligado ao futebol, que jogou, mas que acabou abandonando a carreira, a possível carreira futebolística e foi para a música. E acho que todos vocês que estão vendo a gente, estão dando like, se inscrevendo no canal, vocês já ouviram no barzinho Toca de Djavan, né? Então, e o meu jardim da vida ressecou, morreu. Que coisa maravilhosa a letra de Flor de Lis, todo mundo canta em qualquer lugar. Isa Labate, muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Vai voltar todo sábado aqui. Estaremos juntos passando a semana do Palmeiras em revista desse jeito, com a sensibilidade, com a força, com a educação do Isa, qualidade, competência, falando das coisas do Palmeiras e trazendo sempre uma coisa diferente, porque não é porque estamos na internet que a gente vai ficar gritando, berrando e, né, e fazendo outras coisas, né? Tá bom? Isa, obrigado, ó. Um abraço do Massa, um beijo do Gordo, obrigado e até semana que vem. Obrigada, até semana que vem. E obrigada a todo mundo que acompanhou.